Se existe uma coisa que eu gosto, se tem algo que me fascina é conhecer pessoas. E cada pessoa, cada ser humano, por formação, ele é chamado de indivíduo. Ele tem a sua individualidade. E a sua individualidade traz histórias, experiências, traz muito conhecimento. E quando você ouve, você conhece, você aprende, tem que estar aberto a viver essas experiências novas. E eu estou vivendo experiências fantásticas aqui na Feira de Chocolate, aqui em Ilhéus, com o nosso programa da TITV Cacau e Cultura. E hoje eu tenho, nesse momento aqui, a honra de bater um papo com Dona Célia Calheira, uma artista plástica com uma história de vida e artes fantásticas. Não sou eu que tenho que falar sobre ela, mas ela sim falar sobre ela e sobre as artes dela. Então eu te convido para esse papo agora com Selma Calheiras. Selma Calheira. É isso? Acertei? Agora você acertou. Acertei, né? Acertou. Selma Calheira, muito obrigado por aceitar o convite. Obrigada. Por Eu que agradeço. vir aqui bater esse papo com a gente. Nós estamos muito honrados em recebê-la. Obrigada. Eu agradeço. Se apresente, quem é? Quem é Selma? Onde nasceu? Que time torce? Com as suas aventuras de criança? Nota 10, nota 100 na escola? Conta pra gente um pouco sobre Selma. Primeiro, assim, agradecer, né, essa coisa da gente se encontrar e que eu possa ter a oportunidade de contar um pouquinho da minha vida, contar um pouco da minha história. Hoje eu tenho 66 anos e realmente eu tenho uma trajetória assim, muito voltada para a arte, principalmente para a arte da cerâmica. Que isso vou passar depois, mas para começar, eu falo para você ou para cá? Pra cá, fique à vontade, a casa é sua. Tá, então tá bom. Então, assim, eu sou filha, sou natural de Ibirataia, sul da Bahia, uma região que é da cultura do cacau e que, assim, passei toda a minha infância vivendo essa cultura. Meus pais, minha mãe era filha de árabe, meu pai descendente de índio espanhol, e a gente viveu, a gente vem de uma ascendência que praticamente a região é meio que isso, muito árabe, muito espanhol, né? Então, assim, meus pais não tinham grandes propriedades, uma família de 7 irmãos, eu era do meio, e, assim, nós vivíamos, assim, uma infância super feliz, que a gente morava dentro de uma roça, no mato, a gente tinha liberdade, a gente vivia ser criança mesmo, brincando com a terra, brincando com os bichos, brincando com o mato, vida de roça, vida de fazenda. Mas, assim, pela dificuldade de nos levar para a escola, meu pai, quando eu tinha mais ou menos 8 anos, nós resolvemos mudar para Ibirataia. Saímos da fazenda e fomos para Ibirataia. Porque, às vezes, quando chovia, naquela época, a região chovia muito. Então, as estradas não eram asfaltadas, então era muito barro. Minha mãe mandava a gente em panacum de burro. Os pequenos iam ali no panacum e os maiorzinhos iam em cima. Então, aquilo foi chegando a um ponto que eu falei assim, não dá mais mandar esse menino panacum para a rua para estudar. Ou então eles chegaram tudo de lama. E aí foi quando meu pai resolveu que a gente deveria ir para a rua. E nós fomos. Fomos para a cidade, mas não durou muito tempo. Minha mãe adquiriu um câncer e terminou partindo. Só que eram 7 filhos. Eu, na época, só tinha 12 anos. E eu tinha 3 menor que eu e 3 maior que eu. Então, era um monte de criança e nós perdemos ela muito cedo. Então, muito cedo, a gente teve que encarar a vida de uma forma diferente, com responsabilidades. De repente, a minha irmã mais velha já estudava em Salvador, com meus irmãos mais velhos, e eu fiquei em Ibirataia com os menores, com meu pai. Então, desde cedo, a gente aprendeu a trabalhar, a ter responsabilidade. E, assim, minha mãe era uma pessoa que ela gostava de arte, ela fazia muita coisa em casa, ela sempre arrumava, a casa era super linda, ela inventava coisas com as coisas da natureza, era assim, e aquilo foi passando para a gente, deixou, apesar dela ter ido muito cedo, ela já deixou muita história, ela deixou muita herança em cada um de nós. E aí, foi o passar do tempo, eu continuei em Ibirataia, comecei a entender que eu gostava muito de arte, eu desenhava muito, eu pintava. Um período depois meu pai faleceu
meu pai foi prefeito da cidade. E eu tive que assumir como primeira-dama responsabilidade, uma série de coisas. Passou esse período, eu fui para Salvador com meus outros irmãos, quando eu tinha 16, 17 anos. Aí fui para Salvador, passei um período por lá. E depois eu vi que o caminho, assim, eu não queria ficar em Salvador. Eu queria buscar outros horizontes. Aí aconteceu a oportunidade. E meu pai, na época, só permitiu mesmo, porque era uma pessoa muito conhecida nossa. Era um casal de idoso que cuidou, inclusive, da minha mãe. Eles eram médicos. E eu fui para o Rio. Sim. No Rio, é onde eu acho que, assim... Primeiro, assim, é você cortar o umbigo, você sai de casa e vai para a vida, né? Meu pai me manteve até um determinado tempo, mas chegou a hora, assim, eu fiz vestibular, passei, comecei a fazer Belas Artes, comecei a ficar... Quando eu estava bem, meu pai falou assim, olha, você vai ter que voltar para casa, porque as coisas aqui não estão muito boas. O cacau não está bom, as coisas estão complicadas, a sua irmã está voltando para o interior e precisa de alguém para tomar conta das crianças. Eu disse, meu pai, eu comecei a tomar conta deles quando eu tinha 12 anos. Agora o menor tem 16. Então está na hora de eu ter minha liberdade, de ter minha vida. Agora está na hora, eu não quero voltar. Eu vou continuar, mas eu não posso, não tenho condição de manter vocês em Salvador, outro no Rio de Janeiro, não sei o que, coisa e tal. Eu falei, não se preocupe, eu me viro. Aí eu falei, eu me viro. Mas você vai se virar como? Você não tem como se virar. Eu me viro. Aí começa a história, né, meu sinal? Eu vou, claro, desenhava, eu pintava, eu adorava fazer tudo. Aí comecei a procurar trabalho, emprego, eu não sabia o que fazer. Aí, fazendo faculdade, que era particular na época, comecei em várias possibilidades, mas nada do que eu estava me encontrando, eu não achei nada que me interessasse. Aí fui para a faculdade e disse, olha, eu quero continuar estudando, mas não tenho dinheiro para pagar. E agora? Aí disse, olha, Selma, suas notas são boas, isso aqui, vamos achar, nós temos uma escola, que era uma escola da faculdade Bennett, que eles mantinham um projeto social, se chamava Instituto Central do Povo, que ficava atrás da Central do Brasil, né? Num bairro bem humilde mesmo, e tinha esse instituto lá. Ela falou assim, você pode pagar com Bolsa Trabalho. E eu falei assim, tudo bem, eu vou. Claro que eu vou. Eu faço faculdade à noite e eu vou para lá. E foi aí que eu comecei a ter um contato assim, com crianças, que na realidade eu brincava quando criança com os filhos da fazenda, né? Trabalhador, nós todos. Mas dentro da realidade do Rio de Janeiro, eu ia dar aula para crianças de uma favela que eu não sei nem por onde começar. E aí eu fui me envolvendo, eu falei, o que eu vou fazer com essas crianças aqui? Aí, nesse período, eu comecei a conhecer a cerâmica dentro da arte-educação. Aí eu comecei a descobrir as cores, comecei a descobrir a terra, comecei a descobrir a argila. Aí eu fiquei fascinada, porque quando criança eu brincava muito com barro, fazia muita coisinha. Era isso que eu ia perguntar. Quando a senhora ia para a escola, chovia, muita lama, barro, sim. Brincava, gostava sim. Daquele... na chegava fazenda, em casa suja. Na fazenda, a gente tinha oportunidade, exatamente o que eu falei, viver como criança. E a gente vivia solto. Então, nosso quintal era mágico. A gente construía casa, debaixo de árvore, construía panela, fazia panelinha, fazia não sei o quê, fazia um monte de coisa. De barro. Construía um universo com aquilo ali. Quem ensinava essa época? Era nós mesmos, como criança, ela vai desenvolvendo e ia fazendo. Minha avó, ela fazia panelas de barro, mas ela nunca parou para nos ensinar. Inclusive, assim, tem até a gente brincava, era brincadeira. Mas eu comecei a descobrir na arte educação que a argila é um instrumento, é uma ferramenta fantástica para você criar, desenvolver, você pegar, mexer nos sentidos, e você pode se pintar, você pode construir tudo com aquilo ali. E aí eu fui me aprofundando. E nessa
dessa trajetória, eu comecei a pesquisar lá onde eu estava, na Gamboa, as terras que o morro tinha. Eu falei assim, não tem material para dar para essas crianças, então vamos pegar a terra do morro e vamos começar a produzir tinta. Vamos produzir tinta, vamos produzir pecinhas, vamos produzir qualquer coisa. E eu comecei foi um trabalho incrível, porque a gente ia nos lugares, em qualquer canto, catava um barro vermelho ali, catava um barro amarelo, catava uma... Ouvia alguma piadinha? Olha... Tinha algum adjetivo ali? Não, porque... As pessoas entendiam bem? Não. O próprio Instituto não me entendia, mas com quem eu lidava, que eu tinha uma clientela ali, que eu tinha que fazer alguma coisa com eles. Sim. Então, eu tinha que produzir alguma coisa. Aí começamos a preparar barro. Aí eles tinham os equipamentos de tornos, não sabe coisa de cerâmica, que há muitos anos faziam. Sim. E eu comecei a trabalhar com essas crianças. Aí eu fui tocando. Aí foi quando eu descobri o Parque Lage. O que? Desculpa. Parque Lage. É a Escola de Artes Visuais do Rio de Janeiro. Que fica lá no Jardim Botânico, que é uma escola de artes visuais incrível. Lá você tinha aula de tudo, pintura, cerâmica, escultura. E eu comecei a fazer, fazia faculdade, fazia Gamboa e ainda fazia o Parque Lage. E comecei a desenvolver coisas, comecei a buscar caminhos de sobrevivência, comecei a fazer muitos colagens para vender na escola, na faculdade. Comecei a fazer tudo que eu pensava assim, eu tenho que fazer para me sustentar. Saí da casa das pessoas que eu morava, comecei a ter minha independência. E aí, dentro do Parque Lage, eu trabalhava numa oficina, que era a Oficina de Arte da Terra. Era um grupo de mais ou menos 16 pessoas, que quem comandava na época era uma pessoa chamada Celeida Tostes, uma ceramista incrível. Ela era uma super educadora, era uma pessoa assim, que sabia estimular você a desenvolver as coisas. E fazendo parte dessa oficina, surgiu uma oportunidade de trabalhar no filme do Cacá Diegues. Era um cenógrafo que era um grande cenógrafo. E o pensamento dele era construir, tipo assim, uma universidade, o maior centro de cenografia do Brasil. Então, ele montou a instalação dele lá em Xerém, na subida para Petrópolis. Era um lugar que ele botou super galpão. E ele, para fazer a cenografia do filme Quilombo, ele contratou muitos profissionais. Então, eu entrei nessa filmagem, fui a primeira aí desse grupo, porque eu entendia de terra. Eu sabia questão de cores, retração, etc, etc. E ele precisava de uma pessoa que estivesse qualificada para trabalhar com um maquetista, né, para fazer o filme e que reproduzisse rachaduras, proporcionais, uma série de coisas. Sim. Eu fui para lá. Para mim, foi uma grande oportunidade, foi uma das maiores oportunidades da minha vida, porque ali você estava no meio da cenografia, que tinha tudo, escultura, cerâmica, ferro, madeira, tecido, tudo que envolvia cenografia, e eu tive a oportunidade de participar disso tudo. E aí foi indo, o filme terminou, tive um pequeno problema, né? Perdi meu dedo na falange com a maquinazinha. Aí depois disso, como amiga que era do Parque Lage, Selma, vamos fazer um ateliê na Barra da Tijuca. Na Barra da Tijuca ainda era bem assim, deserto, né? Era uma região que pouco se conhecia. E nós montamos um ateliê, e aí eu comecei a dar aula, manhã, tarde, noite, e eu fui desenvolvendo meus trabalhos. Eu comecei a fazer peças, algumas esculturas grandes, que eu sempre fui muito fascinada em construir peças grandes. Eu não entendia nem porquê, mas assim, era uma vontade gigantesca. Eu comecei a produzir, como eu não tinha um forno muito grande, eu serrava as peças, e terminava, levava uma parte, levava outra para queimar. E eu cresci a minha pesquisa de cores da terra, porque assim, fui crescendo, pesquisando, buscando argila no Brasil inteiro, catalogando, fazendo com que a gente entendesse até onde eu poderia usar argila como argila ou até onde eu poderia usar aquela terra como pigmento. Porque a argila
como ela tem muita plasticidade, às vezes ela não consegue fazer uma tinta, né? Então você tem que buscar as terras para fazer tinta. Existem tipos de argila? Vários tipos de argila. Qualquer tipo serve para poder fazer arte? Ou tem algum específico? Não. Olha, se você cavar a terra e fazer as misturas, quase tudo dá. Mas nós temos, como argila, temos as primárias e as secundárias, Sim. né? As primárias que normalmente estão em topo de montanha e que, com o passar dos anos, né, as erosões e tudo mais, as secundárias foram descendo no rio abaixo. É por isso que nosso solo, a gente encontra essas argilas que se chamam de argila de tijolo, tabatinha, são as argilas que ficam mais a níveis de terrenos mais planos, que o rio leva, a erosão leva. Sim. Milhares de anos levaram e construíram. Mas a maioria serve. Você só, às vezes, quando a argila não tem muita plasticidade, mas você tem como melhorar a plasticidade dessa argila. E aí eu fui aprendendo, cada dia aprendendo argila, buscando cores, tinta, pintura, cores, pintura. Meu ateliê no Rio se chamava Cores da Terra, porque era o nome da minha pesquisa. Sim. Né? Eu já fazia exposições. E aí passei um período na Barra da Tijuca, dando aula, fazendo meus trabalhos. E lá na Barra, nesse período, eu fazia muitas reuniões e encontros. Quando eu fazia seminários, eu fazia encontros com pessoas, eu nunca fiz um trabalho voltado para o ceramista. Eu acho que a arte é uma coisa muito múltipla e você tem que conhecer o universo do que está em volta. Então, nós fazíamos reuniões com arquitetos, decoradores, com marchand, com músico, com psicólogo. Então, a gente fazia roda de conversa com todas as pessoas e eram maravilhosas as queimas. Eu inclusive, minhas queimas na Barra da Tijuca, o Paulo Coelho frequentou muito minhas queimas lá. Então, a gente amanhecia o dia queimando, falando sobre a vida, sobre arte, sobre cultura. Chegou um momento que eu saí do Rio de Janeiro e fui para a Pedra de Guaratiba. Desmanchei, nós encerramos o ateliê, eu falei assim, eu não quero dar mais aula. Eu quero agora viver do que eu sei fazer. Porque, a princípio, a senhora começou a fazer como meio de sobrevivência lá. Sobrevivência. O seu pai falou que precisava voltar, por causa de condições de manter lá. Nesse período eu já estava me bancando, já estava tendo uma condição. E aí você começou a dar aula, fazer uns objetos. E aí eu chego um momento e falei assim, poxa vida, eu estou dando aula, sobrevivendo disso. Mas eu, como ceramista, eu quero saber se eu vou conseguir sobreviver da minha arte, do meu trabalho. Só uma dúvida aqui. A senhora é uma artista plástica? Sim. Certo? E a senhora dava aula para outras pessoas. Sim. A minha pergunta aqui é assim. Eu, Salatiel, eu entendo que é um dom. Sim. Eu consigo aprender. Mas quando se tem um dom, o resultado é melhor? Ou só a técnica resolve? Não. É diferente. Uma coisa você pode ser um ceramista que produz algumas peças. Você vai aprender arte de cerâmica. Outra coisa é você ser um artista. Aí você junta as duas coisas. O ceramista o ceramista e o artista. O artista. Mas assim, quando eu teve muita época, eu não me considerava nem ceramista. Eu sou um artista e uso a cerâmica como forma de expressão do que eu quero, né? Então, assim, eu nunca porque um ceramista, ele não só tem que aprender cerâmica, mas ele também tem que saber fazer a parte de esmaltação. Ele tem uma série de técnicas para entender realmente o que é cerâmica. Mas, assim, às vezes um artista, eu só quero usar isso como minha matéria-prima. Então, assim, você é ceramista, eu não sei. Eu sou escultora, eu sou um artista. Então, eu quero usar aquilo ali. Hoje em dia, eu, assim, estou estudando na cidade por tantos anos para ser realmente uma ceramista, saber entender como é que eu posso fazer um vidrado, como é que eu posso fazer o esmalte. Então, assim, você não para de buscar conhecimento. A mente não para. Não para. A senhora reunia psicólogos, arquitetos... Pessoas profissionais liberais de maneira geral. Por quê? Porque a senhora queria ter uma inspiração... Trocas. Para não fazer A intenção não era fazer um produto, uma peça por fazer. Tem que ter um sentido, tinha que ser comercial. Não. As reuniões, quando você... É uma roda de conversa, troca informação. Eu não quero ouvir só a conversa de um determinado setor.
Eu quero ouvir conversa Sim. de uma maneira geral, que eu acho que é isso que enriquece. Sim. É isso que faz a gente conhecer o universo do outro. Que é muito bom. A cabeça de um músico é diferente do ceramista. Sim. A cabeça de um advogado ou de um arquiteto é diferente. Então, quando você tem essa oportunidade de ter essa pluralidade, aí eu acho que a coisa... Por isso que a senhora tem uma visão além do óbvio. Eu tenho. Porque não é apenas fazer um produto comercial para entregar. Não, eu tenho. A senhora quer fazer algo que tenha realmente sentido, Sim. Mas aí, que tenha uma expectativa. Deixa só de passar um pouco. Sim. Nesse período que eu estava no Rio de Janeiro, dando aula e tudo mais, eu participei, nessa minha trajetória, de vários projetos sociais. Eu trabalhei na época de um projeto da época de Brizola. Sim. Era um projeto chamado Geração de Emprego e Renda. Aí me recomendaram como uma pessoa qualificada nessa área de cerâmica, da coisa e tal. E o projeto, você pegava em cada favela, você identificava qual a potencialidade que você tinha naquela comunidade. Pessoas que vieram do Nordeste, que estavam ali e que sabiam daquelas técnicas e que a gente poderia juntar e fazer um trabalho de resgate de cultura e montar oficinas da comunidade. O projeto era incrível, era muito bem montado, mas acontece que participei desse projeto, não deu muito certo, porque a cada momento mudava a superintendência, a cada momento, então era avaliação, avalia de novo, vai volta de novo, enfim. Aí fiz um trabalho também aí trabalhei no Borel, trabalhei no Rio das Pedras, trabalhei no Morro do Chapéu Mangueira. Eu fiz vários trabalhos voltados para esse social e percebi que no final não dava certo, você não satisfazia. Você lidava com as pessoas, você oferecia uma esperança e depois você não conseguia realizar, porque o projeto nunca concluía. Né? Fiz alguns trabalhos, trabalhei um período, uma experiência em presídio de mulheres. Presídio, estava vendo a Bruce, ensinando, capacitando aquela clientela lá, a que ela aprendesse alguma coisa. Muito difícil, muito complicado. Por quê? Mas, porque essa pessoa que chega, quando você está lá dentro, uma clientela que está toda desiludida da vida. Ela não tem porquê, ela fala assim, não é isso nada. Não. Eu chegava lá, às vezes ela nem olhavam, não consideravam. Eu disse, tá bom, eu vou ficar fazendo o que eu sei, vocês aprendem se quiser. Né? Estou aqui para fazer isso, estou ganhando para isso. Agora, vocês, eu acho que é uma oportunidade, já que vocês não estão fazendo nada aqui dentro, aprende alguma coisa. Na frente vocês vão fazer. Então, o que é que aconteceu? Eu consegui fazer com que algumas aprendessem alguns colares, aprendessem fazer algumas peças, mas depois o projeto parou. No meio interrompe, quando você começar a ter resultado, aí vem alguém, filma, fica, olha, estou fazendo, não sei o que, coisa e tal, depois o projeto para. Aí eu falei assim... Triste realidade, né? Eu falei assim, nunca mais eu vou fazer esse tipo de projeto, não entro mais nesses projetos. Vou cuidar da minha vida, vou fazer minhas peças. Aí comecei a desenvolver produtos, projetos, comecei a vender para as lojas do Rio de Janeiro, lojas de São Paulo, aí fiquei um bom tempo lá. Aí chegou um momento e falei assim, olha, está na hora de eu voltar para casa. Eu quero voltar para minha casa, voltar para minha terra e vou fazer um grande centro de arte naquela minha terra. Meu pai tem uma fazenda que a gente pode fazer lá. Ficou quanto tempo no Rio? 12 anos. 12. 12 anos. Aí eu resolvi engravidar, porque eu já estou com 33 anos, quero ter um filho. Aí peguei o meu parceiro e disse, vamos para a Bahia. Bora para a Bahia. Ele é alemão. Ele ficou meio assim, não, bora para a Bahia, que lá eu tenho terra, tenho não sei o que, eu posso fazer. Só que eu não tinha vindo aqui na Bahia para saber o momento que a gente estava passando. A crise do cacau. Em 89 eu cheguei aqui. É difícil, né? Não, continua, eu tô... Aí, em 89 eu estive aqui, quando eu retornei, eu grávida, meu filho nasceu, e eu fui ver a área, até o terreno onde eu tinha essa área. Mas só que eu descobri que eu não podia fazer nada nessa área, porque
Eram assim, estradas horríveis, muita ladeira, muito isso, muito aquilo. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou escoar meu produto? Qual cidade é? A fazenda dele, nessa época, era em Ubatã. 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 Próxima, a gente morava em Birataia. Sim, sim. Aí eu falei assim, meu Deus, eu não vou conseguir fazer, como é que eu vou escoar, como é que eu vou fazer? Aí eu comecei a perceber que a região toda empobrecida mesmo, né, com a crise da vassoura. Eu falei, quem vai comprar meu produto? Quem vai comprar meu trabalho? Quem vai comprar... Eu falei, o que eu vim fazer aqui? Já tinha vindo? Já tinha vindo, com mudança e tudo. Eita. 5 caminhões de mudança, de pau, de pedra, de não sei o que, tudo, minhas pesquisas todas, meus registros, minhas formas. Aí eu falei assim, não tem mais retorno, não tem como voltar. Agora como é que eu vou... Eu tinha desmontado toda a minha estrutura que eu tinha lá no Rio. Foi aí quando chegou uma determinada pessoa, meu médico, inclusive meu primo, muito amigo, disse, Selma, eu tenho um sítio lá em Itajibá, do outro lado do Rio do Piauí, que está lá, eu pago alguém para tomar conta, você não quer ficar lá até você resolver? Eu disse, César, não quero, me dá esse lugar que até resolver o que eu vou fazer. E aí foi quando eu me mudei para lá com meu filho pequeno. Aí, de repente, as lojas começaram a me ligar. Mas só que antes das lojas me ligar, eu falei assim, eu vou sobreviver de quê aqui? O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o quê? Eu e o marido e um filho para carregar nas costas. Sim. Aí foi quando eu retomei a fazer os colares que eu fazia na época da faculdade. Aí comecei a produzir colagem. Dá para colar, você faz, enfia na bolsa e sai por aí. Dá para você ir tocando. E realmente eu criei uma coleção. Comecei a capacitar umas mulheres lá em minha volta, onde eu morava lá perto. E aí comecei a fazer, fiz algumas coleções e saí. Realmente consegui gerar um fluxo de conseguir me sustentar, correndo atrás. Aí as lojas, Selma, cadê o trabalho? Selma, cadê o produto? Selma, cadê as peças? Eu quero uma loja. Ai, meu Deus, como é que eu vou mandar para o Rio de Janeiro? Porque antes eu queimava, ou eu levava na loja, que era do lado, ou ia para São Paulo, ou Rio, ou elas iam no meu ateliê comprar. Aqui na Bahia, quem via no Rio de Janeiro, como é que eu vou fazer? Aí foi começar a aprender a transportar. Aí, assim, as embalagens mais absurdas. Eu ia para a porta de mercado para pegar caixa velha, caixa usada, não sei o quê. Arranjar palha de banana. Então, coisa assim, eu tinha que arranjar uma maneira de mandar esse negócio para lá. Aí foi indo. Aí eu percebi assim, olha, aí a minha porta, muitas pessoas procurando trabalho, muita gente procurando emprego, muita gente. E eu falava assim, eu não tenho dinheiro para pagar vocês, eu não posso. E fui capacitando 6 pessoas, passou para 8, passou para 11, ensinando algumas coisas. Aí eu falei assim, sabe, eu tenho que encontrar um caminho para mim e para essas pessoas à minha volta. Foi quando uma prima minha, que morava aqui em Ilhéus, ela falou assim, Selma, tá vindo o pessoal do grupo, eu não sei se era a Cagil, eu já nem me lembro. Ele falou assim, olha, tá chegando esse pessoal do Japão, e o pessoal em Ilhéus quer dar um presente diferenciado. Nós falamos do seu trabalho é bacana, não sei o que, coisa e tal. Ah, isso tá bom, vou pensar. Foi aí que eu parei. Pensei, cacau, vou dar o que para esse povo de cacau? E pensei nos meus trabalhos que eu trouxe no Rio de Janeiro, eu falei assim, não sei. Foi quando eu falei assim, tá bom. Eu entrei no roça de cacau, peguei várias cabaças, vários frutos, tirei forma dessas peças e pintei todos esses cacaus com tons de terra, todas as terras que eu tinha. Aí ficou assim, uns cacaus pastéis, ficou super lindo, até me surpreendeu na época, e eu mandei para eles. Aí na época eles adoraram as peças, replicaram, fizeram um outro pedido. E aí eu comecei a falar assim, olha, é um caminho. Legal. É um caminho. Aí nesse caminho eu fiz várias bandejas e saía vendendo nas firmas de cacau. Chegava assim para vender o cacau, aí o pessoal disse, olha, eu tenho um cacau para vender. Aí ele falava, quantas arrobas? Eu falei assim, não, é uma bandeja, é uma fruteira. Então, ele falou assim, como é uma fruteira? Esse cacau aqui. Aí eu comecei a fazer essas peças. Depois eu comecei a fazer outras frutas. Eu falei assim, olha, isso é um caminho. Aí fui para uma feira em Maceió, vendi tudo. Aí fui para São Paulo, Maceió.
Aí fui para São Paulo, eu e meus 2 irmãos, ela para comprar aquela logística, eu para mostrar produto, das lojas até que eu já tinha, e abrir o mercado, e meu irmão trabalhava com polpa. Então nós fomos 3 juntos, vamos lá. Tudo que eu levei ficou em São Paulo. Tudo que eu levei, 2 lojas absorveram e voltei com um pedido super bacana para casa. Legal. Aí fui fazendo, mandando uma série de coisas. Aí falei assim, tá na hora agora de ir para as feiras profissionais de São Paulo. Sim. Aí comecei a entender a logística toda, as dificuldades, mesmo com muita dificuldade. Eu fui para a Gift Fair em 92, a minha primeira feira. Eu consegui entrar assim, com muita dificuldade, porque era a feira de decoração de objetos. E quando eu falei, tentei me inscrever, eles falaram assim, mas você faz o quê? Eu faço cerâmica. Ah, mas aqui é uma feira de decoração, é uma feira, não é de artesanato. Eu falei assim, não, olha, meu trabalho ele é feito artesanalmente, mas não é um artesanato. Tem um artista por trás. Tem um artista por trás de qualquer coisa. E assim, ah, não, mas é uma feira. Enfim. Eu falei assim, olha, eu tenho referência de onde eu vendo em São Paulo. Ah, você vende aqui em São Paulo? Eu vendo. Aí eu falei assim, olha, eu vendo uma loja que fica na Alameda Franca, esquina da Alameda Franca, que é a Evolução. Eu trabalho com pote na Lorena. Eu estou falando de lojas dos Jardins. Foi minha porta de entrada. Aí entrei na primeira feira. A primeira feira, olha, é o que eu falei, a embalagem era de palha de banana, caixa não sei o que, mas o meu estoque era tudo que eu tinha, tudo que eu tinha, eu levei para essa feira. Quando eu cheguei lá na feira, que meus irmãos sempre me ajudaram muito, foi para lá me ajudar a embalar, desembalar, estar junto comigo. E a gente lá montando, desmontando, quando você vê aqueles estandes enormes, né, feiras profissionais. Quando eu vi as minhas palhas de banana pelos corredores, não sei o que, eu falei assim, meu Deus, Maria Valer, vai me tirar daqui. Mas aí, à medida que o stand foi montando, as pessoas foram chegando e se aproximando, falavam assim, isso é importado? Aí eu só olhava para a embalagem, eu olhava para mim, não é importado, você vem da Bahia. Ah, eu não acredito, vem da Bahia? Vem da Bahia? Aí começou a criar aquela situação assim. Um dos diretores da feira veio me procurar, começou a ver meu trabalho, seu trabalho é lindo, é maravilhoso, isso aqui e é verdadeiramente lindo. E foi falando. E aí, enfim, aconteceu a primeira feira, eu sem capital nenhum, para mim produzir, eu vendi tudo que eu vendia, eu falei assim, olha, você deixa o cheque, abre 50%, quando estiver pronto, você manda o restante, a gente manda a mercadoria. Eu fiz um capital naquela feira. Eu falei assim, meu Deus, os dedos da gente fazia calo de tanto pedido. A gente vendeu muito. O pessoal falava assim, mas isso é importado. Então era muito habitual as pessoas importado. Aí, resultado, eu falei assim, eu tenho trabalho para o ano inteiro. Aí chegou lá e falou assim, não, eu não posso aceitar mais pedido. Porque as pessoas vêm com o seu dinheiro, quer para comprar aquilo e quer receber. Eu não posso comprar, não posso vender mais. Aí eu botei numa parede lá, vendas esgotadas. Aí que desgraçou. A porta do meu stand começou a ter fila. Sim. Então não queria pedido, queria fazer. Eu falei assim, mas eu não tenho condição de entregar. Eles falavam assim, mas olha, eu deixo o meu pedido, não precisa ser entregador mesmo. Você me entrega? Então, eu falo assim, eu entrego. Mas... Sem pressa. Sem pressa. Aí chegou o pessoal da feira, falou para mim, você vem na outra feira, não vem? Aí eu falei, a feira de agosto. Eu falei assim, não, eu tenho trabalho no ano inteiro. Ele disse, não, você vem, porque se você não vem, eu tenho no seu lugar. Você vai vir e a gente vai lhe dar o stand para você. Que legal. Aí eu falei assim, graças a Deus. Aí eu falei assim, vá, se estruture e volte em agosto. O dinheiro que eu fiz, saí comprando máquina, equipamento, não sei o quê, voltei. Na época eu morava lá em Itajibá e eu fazia tudo lá na minha casa. Saí para Ipiaú, aluguei um galpão e contratei 50 pessoas. Pessoas que nunca
fizeram cerâmica, nunca fizeram arte. Mulheres, Mas a experiência de ensinar a adolescentes. senhora já tinha. Como? A experiência de ensinar já tinha. Não, eu capacito qualquer um. Capacito muito fácil. Porque, assim, já é uma habilidade minha. Não só como professora, não só como não sei o quê, mas porque, para mim... Se tivesse voltado quando seu pai chamou, qual seria a sua história? Tem noção de que seria? Não, não tenho porquê. Porque você continuou, Sim, enfrentou tudo, eu imagino que não foi fácil. sim. Não foi né? fácil, não. Teve que correr atrás, você foi desde procurar a Gila nos morros, Tudo. né? A dar aula no presídio, Sim. entendeu? Até que enfrentar os seus medos, Sim. mas com foco. Do foco. Não era para ser apenas um artesanato, mas sim arte. Nada assim, para mim. Hoje eu vejo, assim, realmente isso foi muito difícil, mas para mim tudo é prazeroso. Legal. Quando você faz uma coisa que você está envolvido com aquilo, você não tem cansaço, né? Você passa, é um processo natural. Como eu posso dizer, cada arte. Posso pegar aqui? Pode, claro. Aqui nós temos um Um copo. copo de cacau. Um copo de cacau. É. Aqui tá bom? Olha. Opa. Essa é a altura ideal para mostrar. Copo. Olha só. Aí aqui. É porque aqui tá vendo muito. Posso colocar a mão aqui dentro, né? Porque aqui tá Pode. parecendo que. Mas ó, Pode. para mostrar profundidade. Um copo de cacau. Aqui é cerâmica. Cerâmica esmaltada. 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 Tem uma cerâmica específica para fazer? Sim, porque, olha só, uma peça como essa é uma cerâmica que ela não leva esmalte. Isso aqui é utilitário. Aí tem que ser uma peça né, cerâmica e ter um esmalte que seja um esmalte alcalino, que não tenha tóxico, porque tem esmalte colorido que você não pode utilizar em cerâmica. Sim. Não é todo esmalte, são esmaltes alcalinos que não vai fazer mal para a saúde. Então, Para cada arte, para cada escultura, para cada finalidade tem uma cerâmica específica. Aí você faz massas diferentes e você provoca acabamentos diferentes também. Entendi. Ao longo do meu trabalho, eu fiz muitas e muitas peças, mas eu vou voltar só um pouquinho. Sim. Dessas 50 pessoas, fui para muitas outras feiras. Em 94, eu já estava com 300 pessoas trabalhando lá em Piauí. Eram 300 pessoas aprendendo a fazer argila, aprendendo a fazer fruta, não sei o que coisa e tal. Em 94, foi aquele pessoal, aquele programa do Bamerindos, que teve há muito tempo, de gente que faz. Sim. Mostrar uma pessoa com um trabalho incrível, não sei o que, no Brasil. Aí veio o Bamerindos, fez o programa super bacana, que chamou a atenção da Folha de São Paulo. Aí veio o Estadão fez a matéria de 5 páginas sobre o meu trabalho naquela época, em 94, 95. Aí começou a minha primeira exportação. Exportei em 94 quase um container de frutas brasileiras, de cerâmica. E aí foi um grande crescimento. E até 97, as coisas, a gente já estava trabalhando com mais de 300 pessoas. Foi quando eu comecei a construir o centro de cerâmica, a nossa cerâmica. E aí construí, voltei para a minha cidade, recebi um convite para poder voltar para Ibirataia. E lá eu construí a cerâmica. Mas sempre pensando assim, não era uma coisa produtiva que eu pensava na minha vida. Eu queria um espaço de conhecimento. Mais a necessidade, você vê que as pessoas precisavam, eu precisava sobreviver e tudo mais, e a gente foi enfrentando milhões de dificuldades. Em 98, começaram a surgir as cópias. Muitas cópias no Brasil, de maneira geral, principalmente na região. Aí depois começaram a vir as cópias da China. Aí os problemas começaram a crescer muito. Porque você lidar com o processo artesanal, pessoas fazendo trabalho artesanal, você dando oportunidade para mulheres, jovens, era quem trabalhava, e de repente você não consegue competir, porque você está no mercado, no local, sem estrutura, sem logística, sem transportador, sem nada. Quando os caras estão lá, num grande centro, tem oportunidade, tudo mais fácil.
Enfim, muita reviravolta. Fiz grandes projetos com a Natura me deu bastante trabalho, mas muita coisa deu errado, porque Imagina. muita coisa deu errada. E aí, assim, de 2000 a 2002 até agora, até hoje, quem sustenta a cerâmica é a exportação. Eu exporto no mercado europeu há mais de 20 anos. Então, assim, é quem equilibra, quem paga as contas. Passando, altos e baixos, viver de arte não é uma coisa fácil, é dificílimo, não é fácil. As pessoas acham que a gente está lá no topo, é caro, ninguém tem ideia do custo de fazer uma peça artesanalmente, né? E aí, há uns 6 anos atrás, um pouquinho antes da pandemia, 2018, meu filho, que é físico, nasceu minha netinha, aí ele começou a querer ficar perto, né, comigo. E eu falei assim, olha, vem tomar conta da administração da empresa, porque eu faço tudo, então eu não consigo, as coisas estão complicadas, estão difíceis, vem para cá tomar conta. Só que aí ele falou, tudo bem, então você me entrega e eu vou fazer cerâmica. Então, agora eu quero ter autonomia. Eu falei assim, não, você tem. Mas só que quando você tem, você passa o cajado, né, para o outro, sem estar preparada. Porque essa transição não é fácil. A transição não é fácil. Eu falei assim, ó. Aí eu comecei assim, eu não posso fazer mais isso, não posso fazer mais aquilo, não posso fazer. Aí começou daquela aflição, mas eu falei assim, eu tenho que deixar ele fazer. Então eu tenho que arranjar alguma coisa para que eu não destempere aí. Não. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou voltar a fazer minhas peças grandes, que eu fazia lá no início do Rio de Janeiro, que eu parei de fazer, porque antes era produção. Aí eu tinha 2 coleções, que era uma das coleções da Dança Comigo, que são esculturas pequenas, figuras dançando, que eu fiz em função da minha neta. Um dia ela estava, vovó, dança comigo, não sei o quê. Sim. E outra foi uma coleção que eu fiz para o mercado europeu, que foi os Homens de Barro, as esculturas pequenas, que ele disse, Selma, constrói umas peças, umas figuras primitivas, alguma coisa para fazer uma coleção nesse sentido. Está bom. Aí eu comecei a desenvolver as pecinhas. Aí fiz as fotos, mandei, e eles gostaram. Aí eu fiz um monte dessas peças. E em volta do forno, eu comecei a fotografar. Aí eu olhava assim, isso aqui deu uma instalação linda, não sei o que, coisa e tal, mas produzindo. Aí nesse período, 2018, eu falei assim, está na hora de fazer a instalação que eu penso. Vou fazer os Homens de Barro e a Dança Comigo. Eu comecei a fazer as grandes esculturas. Só que aí a coisa foi, de repente, crescendo. E eu pensava muito, vou fazer uma instalação para a Bienal em São Paulo. Vou fazer instalação. Sim. Aí comecei a fazer as peças grandes. O grande desafio era como queimar essas peças, como transportar. Porque qual o tamanho maior, Mazão? Hoje a maior que eu tenho é quase 6 metros. 3 metros. 6 metros. 6 metros. Você pensa, são grandes. E é feita única e queimada única, Não. ou ela é montada? Não, eu faço de uma vez só. Eu construo Uma vez só? Aí eu faço andames, eu subo, eu construo. Para queimar essa peça? Guinchos, Inês vai lá, pega, show. É uma loucura. É uma coisa assim. Para transportar isso? Ele não transporta. Ele está todo em Biratá. Hoje tem 86 peças construídas. Sim. E aí, assim, tentei levar para a Bienal, comecei a buscar as pessoas que eu tinha contato, vamos levar para a Bienal, vamos fazer instalação na Bienal. Eu sei que vai ser um sucesso. Só que nisso, não consegui chegar até lá, porque o custo de transportar a peça é altíssimo. Inclusive, o Estevam da Dengo, ele pegou meu projeto, ele levou para a Bienal, falou assim, Selma, é incrível o seu trabalho, é fantástico, mas o custo de uma exposição, instalação dessa, é um custo altíssimo. Sim. E eles não vão bancar, não sei o que, tem que achar patrocinadores. Aí depois eu parei assim, sabe de uma coisa? Eu não vou para a Bienal, não. Eu vou. Essas esculturas vão ficar aqui em Mirataia. E vai ser a cidade deles. Essa cidade vai ser a cidade dos Homens de Barro. Aí nisso, a coisa assim, para queimar cada peça dessa, Sim. eu criei um evento, né? Por exemplo, a queima deles. Porque a queima
A cerâmica, a argila, se ela não queima, ela nunca vai ser cerâmica. A cerâmica, é como eu falo sempre para as pessoas, é um grande momento de transformação. O homem, ele só mudou, ele deixou de ser bicho, deixou de ser ser, a partir do momento que ele conheceu o fogo. Porque o fogo, a partir do que queimou, ele percebeu que a terra estava dura, né? Que endureceu. A partir do momento que ele começou a construir objetos, começou a forjar ferramentas, não só de barro, como de ferro. E aí houve a evolução do ser humano. Perfeito. Né? Então, quando eu faço uma queima, aí eu digo assim, é o momento de transformar. É o momento que a gente tem que perceber que vai dar vida para essa arte. Então, é um momento de poesia, é um momento de magia, é um momento onde juntam os 4 elementos da natureza. É terra, água, ar e fogo. Os 4 se juntam ali para transformar. Eu estava tentando entender o sentido. Agora eu entendi o sentido. Agora eu entendi o sentido. Junta os 4 elementos. Então, é a transformação. O homem de barro, perfeito, ele passa pelo fogo, ele deixa de ser terra, ele se transforma em cerâmica. Então, ele agora ele ganha a alforria dele. Ele pode ficar... Ele passa a ter vida. Ele passa a ter vida. Porque aqui é um homem de barro. É um homem de barro. Isso aqui é um aí para aquele teve argila, água, terra, água, ar e fogo. Os 4 elementos da natureza. Se não tivesse passado pelo fogo, ele não estaria transformado. Não estaria. Ele já teria... Não. Ele ficaria muito frágil, porque quando a argila, junto com a água, ela se torna plástica, ela se torna maleável. Aí ela precisa secar para poder queimar. Então ela seca, perde a água toda e fica só terra grudada. Qualquer pancadinha, ela quebra. Não é só isso. Se cair uma água, ela abre. Precisa do fogo. Precisa do fogo. O ser humano tem que passar pelo fogo. Tem que passar pelo fogo. Aí ele se fortalece. É como nós. Sim. A gente passa pelo fogo toda hora e vai passando, vai se transformando e ficando mais forte. E cada arte, cada obra, ela é única. É única. E por mais que pareça, nada aqui vai ter... É única, é única. Às vezes as pessoas dizem, mas uma peça dessa, cara. Não é o fazer, é a obra. É um objeto que tem uma representatividade. Quando eu fiz eles, eu falei assim, esse é o homem da nossa terra. O homem que luta pela nossa terra, e com todas as intempéries, com todas as dificuldades, a gente está conseguindo passar por elas. A gente se reinventa a cada dia. Então, é a obra. Então, perfeito. Hoje, há 3 anos atrás, esteve lá na cerâmica, uma visita, e de repente eu descobri que dentro da cerâmica, quem estava lá? O diretor da Bienal de São Paulo. Eu falei assim, menina, o que é isso? O que você fez aqui? Que coisa incrível, não sei o que, coisa e tal. Aí eu estou assim, desses últimos anos, com o propósito de construir a cidade dos homens de barro. Então, eu faço as queimas como escada para essa construção. Toda a queima ela tem crescido muito. No nosso espaço chega até mais de 2.000 pessoas. Gente que vem do Brasil inteiro, São Paulo, sei lá, Rio. E nós vamos gente. Lá. Com certeza, vai ser um maior prazer, vocês vão certificar. E com isso a gente vem queimando, já estamos na 15ª queima, que vai ser a próxima edição. A próxima é quando? 21 de setembro. 21 de setembro. 21 de setembro. Aí a gente começa no dia 18, que a gente abre a cerâmica para trabalhar com crianças, fazendo oficina com educadores, mostrando, né? Porque a gente sabe que na rede pública não tem grande possibilidade, então a gente pega a criança da rede pública e faz essas oficinas com eles. No dia 19, nós trazemos, convido vários amigos que trabalham nessa área de arte e educação, para que façam uma oficina com os professores, que contem suas vivências, a importância da arte na educação, sim, a importância de trabalhar com argila com uma criança. E à tarde a gente faz uma oficina com essas crianças, para dar uma experiência para que eles façam. E os professores também fazemos oficina. Na sexta-feira, que é dia 20, o dia que a gente conversa. A nossa intenção é aproximar o arquiteto, o decorador, o lojista, o artista, o fotógrafo, quem quiser, né? Entender esse mundo da arte. Então, nós estamos trazendo alguns arquitetos de Salvador, arquitetos de nome, para que se faça as oficinas, que faça essas trocas
À tarde também a gente vai fazer essas vivências. E no sábado a queima. No sábado a gente proporciona, o município proporciona carros para que as pessoas saiam visitando a região para conhecer as potencialidades, o chocolate, a gastronomia, as atividades que tem pertinentes para que a gente dê possibilidade de todo mundo poder se mostrar um pouco. Sim. E à noite a queima. A queima é um festival. Tem de tudo. Que horas? Tem gastronomia, uma gastronomia super refinada. A queima tem a oportunidade dos artesãos da região mostrar o seu trabalho, desde a culinária, o artesanato, a música, a poesia, a Isso moda. vai ser dia 21 a queima. Esse é 21. E aí tem a música. A música sempre foram vários artistas incríveis que foram para lá. Sim. Eu tenho uma parceria com o pessoal da UESC, do pessoal da área da física, Sim. tem o pessoal eles têm o laboratório, tem um grupo de teatro que eles sempre vão e apresentam o projeto durante a queima, não só com a parte de teatro, mas também com programas que ele tem incrível de fazer as pessoas olharem para o céu, né? Mostrando o que está acontecendo lá por cima. Então, a queima é um momento muito mágico. Já estou imaginando eu lá. 21 de setembro é um sábado. 21 é sábado. Começa a que hora essa programação? A gente abre os portões a partir das 18. 18? 18 a gente abre. Aí vem um Bumba Meu Boi, aí vem os folclores da região. Aí é só festa. Aí, uma determinada hora, apaga todas as luzes no circuito, todas as luzes, fica tudo escuro, e aí surgem vários homens de barro, pessoas vestidas de barro, de cima a baixo, e vai andando pelo caminho, com a lanterninha, clareando o caminho e chamando todo mundo, porque fica todo mundo disperso, aí chamando todo mundo e perguntando para você sabe o que é o homem de barro? Você é homem de barro? Você quer ser esse homem de barro? O que você entende de homem de barro? Somos nós, né? Dessa região, dessa metamorfose, dessa transformação. E aquela história, o homem vem do barro, da terra ele volta, Sim. Ele é o ser de barro. Eu sou homem de barro, eu sou guerreiro, sou lutadora, não sei o quê, eu ultrapasso barreira, eu me quebro toda hora, eu me reconstruo de novo, me fortaleço, passo pelo forno, a cada momento, cada queima, a gente passa. Então a gente vai se fortalecendo. E eu, assim, já estou com a 15ª queima. Estou na fase, num momento muito bacana, porque estou conseguindo atrair pessoas fantásticas que acreditam no meu projeto, que acreditam no meu trabalho. E nós vamos construir um museu de céu aberto aqui na Bahia, um museu que o mundo vai vir visitar. O museu assim, não, é a cidade dos homens de barro. Porque eu não quero deixar 100, eu quero deixar 1000 homens de barro. Com escola, com museu, com cultura, com recebimento, com gastronomia, com tudo. Esse projeto, há um tempo atrás, o pessoal dizia, era maluca, eu também acho que eu sou maluca. Mas não sou, não, sou sonhadora. Eu sou utópica, eu gosto de utopia, eu gosto de crescimento, desenvolvimento. Perfeito, perfeito essa colocação. Então essa é a minha história. Faço coisa de cacau, faço produtos assim de sobrevivência. A cerâmica é super importante porque hoje ela continua gerando emprego na região, não tanto quanto antes, mas para mim não me interessa mais gerar emprego. Eu tenho que dar oportunidade às pessoas se virarem. Já deixou um legado, né? Tem um legado. Tem um legado. E minha cidade, a cidade Ibirataia, vai ser conhecida pela cidade dos homens de barro. Um grande Eu não tenho dúvida disso. Sim. Hoje, assim, já estou com uma produtora oficial, já tenho produtora, que antes era uma coisa muito mais artesanal. Vamos ter como parceiro, já é a emissora oficial do evento. Ela já está nos apoiando enquanto projeto, a Band. Já está lá dentro. Perfeito. Essa semana mesmo já começamos a ter entrevistas, começando a divulgação, uma série de coisas. Conte com a gente também, tá? Eu acho é importante, porque é um espaço de arte que está construindo na região. Sim. E que todos vão ganhar, né?
Nós queremos Aí conhecer. eu falo assim, ó, me aproveite, porque só tenho 66. Ainda tem mais uns 300 pela frente ainda, fique tranquila. A gente agradece, queremos continuar esse papo, mas vamos continuar lá. É isso, continuar lá. Nós queremos ir lá, nós vamos. Acho que eu falei demais. Dia 20 de setembro, 21 de setembro, Sim. né? A próxima 21 queima. a próxima queima. Nós vamos com a equipe, queremos Isso. conhecer, Isso. queremos ter essa experiência. Com certeza. Que sem dúvida não é apenas um artesanato. Também me permita dizer, Sim. é mais que uma arte, é um legado. Um legado. É fazer refletir. É. Eu vou comprar uma peça dessa e vou colocar na minha casa. Bote Para pra lembrar você, de algo sou. Obrigado. Para lembrar de algo que eu aprendi na igreja, na infância. Sim. Mas a gente acaba se passando, é necessário ter algo que faça lembrar sobre os 4 elementos. Sim. Bora lá? Água, terra, água, ar e fogo. e fogo. E fogo. Se não tiver tudo isso, não passar por isso, não está Não completo. passar, não está completo. Eu preciso disso. Porque quando a senhora falou isso, me lembrou de momentos de água na minha vida. Sim. Me lembrou momentos de vento, de vendaval. Mas me lembrou do fogo. Sim. Que para bater esse papo aqui e entender o significado, a gente tem que passar. Sim, tem que passar. E eu agradeço a senhora por esse papo. Tem que passar. Tem umas esculturas dessas gigantes que entraram no forno. Às vezes, umas até quebraram as pernas e a gente conseguiu colocar e queimar. Outras racharam. E algumas primeiras eu comecei a restaurar, cobrir. Aí depois eu falei assim, eu não posso cobrir essas rachaduras, eu não posso cobrir essas cicatrizes. Aí eu comecei a costurar elas com ferro. Elas estão lá costuradas. Porque eu falei assim, essas cicatrizes são reais. Né? Nós, quando a gente corta, tá lá a marca, tem que ficar, não posso cobrir. Né? Perfeito. Então é isso. A senhora é mais que uma artista, a senhora é uma missionária. Não sei. Uma missionária que, através da sua arte, leva um significado. Eu sonho ressignifica. muito. Sim. Isso é muito bom. Porque quando a senhora exporta, não exporta apenas uma arte, um objeto, um artesanato, como alguns poderiam chamar, mas só está exportando um significado. Sim. E como eu falei, eu quero que eu vou refletir sobre isso, é colocar assim, olha, importante, muito importante. Obrigada. Dona Selma. Obrigado, se chega, bem-vindo ao projeto, bem-vindo. Obrigado, muito obrigado. Faça parte disso, vê assim, quando eu tiver, eu estou buscando um espaço, uma fazenda, para que construa na montanha, em cima da montanha, essa cidade. Quando eu tiver essa cidade, esse espaço, eu vou começar a convidar pessoas a virem fazer parte, venha construir comigo o Homem de Barro, né, artistas do mundo, e como pessoas que queiram realmente fazer parte de uma história. Sim. Nessa queima agora, as oficinas, a gente vai construir painéis. Se vai ser 60 pessoas vão construir painéis para que um dia seja colocado no mural na cidade dos Homens de Barro. Vamos fazer muita arte nesse lugar. Vamos. Eu só preciso ter mais vida. Vai ter. Vida longa, Dona Selma. Obrigada. Obrigado pelo papo. Obrigada. Parabéns mesmo pela história de vida. Obrigada, por não ter desistido. E assim, me permita lhe dizer algo que é obrigado. Por favor, entendam bem o que eu vou falar aqui, tá? Não façam um recorte errado. Obrigado por não obedecer seu pai. Olha, por favor, entendam bem. A minha avó um dia falou assim para mim, minha filha, volte para casa. Você foi para tão longe, seu pai está sozinho, você foi para tão longe para fazer panela de barro. Eu lhe ensino. Aí eu falei assim, minha avó, a panela de barro lá é diferente. Mais que uma panela, uma missão. Mais uma vez, obrigado, Nossa. Obrigada. Deus te abençoe. A você também. Obrigado por me ouvir. Obrigado. Eu espero que saia bem. Vamos fazer um brinde aqui, um brindezinho.